Tá meio friozinho hoje, mas mesmo assim eu resolvi passar por aqui para fazer mais um vídeo, como tinha prometido, sobre mentoria. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre contrato de serviços de advocacia. Primeiro eu quero esclarecer a importância do contrato de honorários advocatícios e das cláusulas que vão constar dentro desse contrato de honorários. Esse é um instrumento que vai garantir 95% da fidelização do seu cliente, porque através dele você vai estabelecer as regras de relação entre as partes, e a transparência é um elemento essencial para a consolidação dessa relação. Então não percam, fiquem comigo que eu vou dar dicas especiais e personalíssimas sobre o contrato de honorários. Vou falar aqui cláusula por cláusula e vocês vão aplicar no contrato de vocês de acordo com o que vocês acharem interessante e de acordo com o tipo de relacionamento que vocês vão estabelecer com o cliente de vocês, tá bem? Então, me acompanha e vamos lá. A primeira cláusula é a qualificação, que a gente já sabe fazer muito bem, diga-se de passagem. Aprendemos exaustivamente na faculdade a fazer uma qualificação. Mas a dica aqui é para que você coloque mais de um endereço. Por exemplo, o endereço de trabalho e também um endereço de referência. Porque se você não encontrar o seu cliente, você vai saber o endereço secundário que o contrato vai estar indicando. A segunda dica é o objeto. Também a gente já sabe porque fazemos contratos todos os dias, mas a dica aqui é que você inclua dentro dessa cláusula todos os detalhes, os pormenores. Por exemplo, se você vai fazer uma ação de alimentos, explique bem direitinho se há possibilidade de que você inclua dentro desse contrato ou exclua desse contrato uma possível resposta a uma regulamentação de visitas, que nós sabemos muito bem que é possível ser arguído em sede de contestação dentro de uma ação de alimentos. E isso você não combinou de antemão com o seu cliente, então você coloque isso dentro da cláusula do objeto, tá bem? Explique também dentro da cláusula do objeto se estão abarcadas diligências secundárias que serão necessárias serem realizadas para a consecução da ação. A outra cláusula é o pagamento. A dica é você explicar bem direitinho a cláusula do pagamento. Qual o valor a ser cobrado a título de honorários e se você vai fazer um contrato de risco, explicar o percentual e sobre o que ele vai incidir. Se você for fazer esse pagamento parcelado, indicar, em caso de inadimplência, se vai incidir juros e como esse valor vai ser corrigido. É muito importante você esclarecer com o seu cliente que a rigidez do contrato pode ser que não se aplique no caso de verdade, porque para bem da gente poder estabelecer uma relação de fidelidade duradoura com o nosso cliente, por exemplo, agora nessa situação de pandemia, a gente tem que ser mais elástico. Claro que você não vai sair cobrando seu cliente, ameaçando seu cliente, senão a relação vai acabar. Então, você pode explicar para ele. A dica aqui é você adquirir uma máquina de cartão de crédito para evitar o desgaste do relacionamento entre você e o seu cliente. Cobranças sempre estragam esse tipo de relação. Mas se você optar pelo modo tradicional de pagamento, então se precaveja, faça notas promissórias e coloque uma cláusula de garantia real, que eu vou explicar lá no final desse vídeo. Então fica comigo até o fim para saber bem direitinho do que se trata. A cláusula que vem a seguir é a cláusula dos honorários advocatícios. Muitos clientes conhecem que os advogados têm direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, que vão ser pagos pela outra parte. E muitos deles acabam achando que aquele dinheiro também pertence a eles. Então, você fique muito atento para esclarecer isso dentro do contrato, para que o cliente tenha transparência da sua parte em relação a esses honorários. Deixe claro para o seu cliente que é um direito seu, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, receber na integralidade os seus honorários sucumbenciais. Próxima cláusula são as custas. E eu vou falar de uma forma geral sobre custas e gratuidade de justiça. Eu costumo colocar juntas cláusulas de gratuidade de justiça e custas dentro do contrato de honorários. Por quê?
Porque muitos clientes também desconhecem a possibilidade de que eles tenham que vir a pagar as custas do processo. É claro que a gente sabe, quando se está defendendo um cliente que é uma empresa ou está demandando em nome de um cliente que é uma empresa, já se tem um conhecimento prévio de que vai ser necessário pagamento de custas. Mas e quando é uma pessoa física, né? Muitas vezes a pessoa chega e acha que tem direito a receber gratuidade de justiça. Você também acredita naquilo que ela disse, junta um documento e se descobre mais tarde que não, que essa pessoa recebe aluguéis, que isso foi declarado no imposto de renda. Isso só vai se tornar um subsídio para outra parte acabar impugnando esse pedido de gratuidade de justiça. Então você tem que deixar bem claro dentro do contrato de honorários que existe sim a possibilidade da parte, mesmo com deferimento de gratuidade de justiça, ter que pagar custas e honorários de sucumbência em razão da revogação do benefício da gratuidade, caso fique comprovado nos autos que a parte não preenche os requisitos de hipossuficiência necessários para litigar sobre o abrigo da gratuidade, tá bem? Outra coisa importante você colocar aqui é que as custas e os honorários sucumbenciais vão sempre ser determinados em razão do valor da causa. Então, deixe claro isso para o seu cliente. E deixe claro para ele sempre que o valor da causa é estabelecido de acordo com o Código de Processo Civil. Então, você não tem determinadas ações que você não pode fugir daquele valor da causa, por exemplo, uma ação de alimentos. Então, sempre vai ser a lei que vai determinar o valor da causa e deixe seu cliente sabendo disso. Da mesma forma, dentro da cláusula das custas, deixe claro que pode ser que sejam necessários diligências secundárias, pagamento de emolumentos, recolhimento de despesas de condução. Então, o seu cliente ele já tem que saber isso de antemão, tá? E a melhor forma de deixar isso oficializado é dentro do contrato de honorários. Também é importante deixar claro para o seu cliente, se ele quiser recorrer e for uma causa do juizado especial civil, que em sede de recurso pode ser que ele seja condenado em honorários sucumbenciais e custas processuais, visto que a gratuidade de justiça generalizada do JEC só se aplica no primeiro grau e não no segundo grau. Ainda sobre a gratuidade de justiça, a gente tem muito para falar, porque imagina que seu cliente tenha lhe dito uma coisa e chega na hora você descobre, através da contestação da outra parte, uma impugnação de gratuidade de justiça, que os rendimentos do seu cliente estão bem acima do patamar que você imaginava que estivesse. Então, se vê revogada essa gratuidade de justiça. E se você perder a causa, ele vai ser condenado com base no valor da causa. Então, tem que atentar muito e informar isso para o seu cliente, para que depois ele não venha argumentar que você não esclareceu esse ponto. Sempre deixa claro que é o juiz que determina o deferimento da gratuidade de justiça. Então, se você tem um cliente que preenche os requisitos legais e está dentro do limite de renda, beleza. Mas se você tem um cliente, você vai juntar documentos para comprovar que ele é hipossuficiente, embora a renda dele esteja acima do limite legal do deferimento da gratuidade de justiça, você tem que alertá-lo que quem vai deferir esse benefício é o juiz e não você. Agora, outra cláusula é a documentação. Essa é uma cláusula muito importante dentro da relação com o seu cliente, porque é através dela que você vai deixar claro que os documentos necessários para o deslinde da ação não se encerram com a distribuição. Você vai precisar de documentos na hora de fazer inicial, mas também vai precisar de documentos depois, quando for fazer a instrução probatória, complementar, ou se o juiz vier a requerer alguma prova que ele entenda que é necessário para formar o juízo de convicção dele. No meu caso, e aqui vem a dica, eu trabalho com escritório 100% digital, então eu não fico com documentos nenhum. Os documentos do cliente ficam com eles, exceto raras exceções onde eu tenho uma relação de amizade com o cliente, enfim. E aí eu me permito algumas vezes ficar com os documentos e entregar, devolvê-los posteriormente para o cliente. Mas é muito comum que o cliente ele perca seus documentos e depois vai dizer que você está com eles. Então, como que eu me precavejo desse tipo de situação?
eu coloco uma cláusula dentro do contrato, fazendo o cliente declarar que eu não recebi nenhum documento dele, nem mesmo um xerox, porque eu fotografo todos os documentos e deixo numa nuvem. Nós já temos o processo eletrônico nos dias de hoje e não é necessário mais que fiquemos com documentos e xerox e qualquer pasta física dos nossos clientes. Então, é muito importante o processo de informatização dentro do escritório de advocacia, justamente para prevenir esse tipo de situação. Então, você vai colocar uma declaração dentro do contrato de honorários, fazendo com que seu cliente declare que não lhe entregou nenhum documento e que você não mantém em sua posse nenhum documento do seu cliente. E outra coisa importante é que no decorrer do processo, o juiz, como eu já disse, pode pedir algum documento. Então, você tem que colocar aqui, dentro dessa cláusula dos documentos, o meio pelo qual você vai entrar em contato com o seu cliente para fazer essa solicitação. Porque pode ser que, em virtude, né, da falta de diligência dele em entregar o documento a você, ele acaba perdendo o prazo para se manifestar dentro do processo, muito embora a gente tenha a possibilidade de fazer uma petição pedindo a dilação desse prazo, não quer dizer que o juiz vai acatar. Então, você já tem que estar preparado para informar o juiz que não conseguiu entrar em contato com o seu cliente. Vai colocar lá dentro dessa cláusula dos documentos o meio pelo qual você vai entrar em contato com o seu cliente para requerer esses documentos. Eu coloco no meu contrato WhatsApp e e-mail. Então, você vai informar o juiz que entrou em contato, vai juntar uma cópia do seu contrato de honorários e vai dizer que não conseguiu contato com o seu cliente e pedir uma dilação do prazo para juntar esses documentos, certo? Porque pode haver um prejuízo futuro decorrente dessa falta de entrega de documentos, que a gente sabe muitas vezes que o cliente desaparece e a gente não consegue encontrá-lo para pegar documentos, enfim, pedir documentos. Isso é uma coisa muito comum. Então, a dica aí é para você colocar um meio pelo qual ele vai ser solicitado e entregue esses documentos e pedir para que ele mantenha sempre esses dados atualizados. A rescisão. Bom, como eu falei lá no início do vídeo, o contrato de honorários é um meio muito importante para você fidelizar o seu cliente. Porque quanto mais transparente for os termos da relação entre vocês, mais ele vai acreditar e vai confiar em você. E essa transparência, ela se exibe principalmente através do contrato de honorários. Então, a gente vai falar aqui sobre a cláusula de rescisão. Ele tem que estar ciente desde o início e você vai falar com suas palavras e através dessa cláusula para ele que ele está livre para deixar a relação contratual entre vocês. Porque a relação de um advogado com seu cliente é estabelecida através da confiança, não é uma relação comercial comum. Ela se dá através de princípios, da ética e principalmente da confiança que seu cliente vai ter em você, nas suas palavras e no seu trabalho. Então, preste bem atenção no que eu vou falar agora. A rescisão pode ser unilateral por parte do cliente, unilateral por sua parte, e ela pode ser bilateral, sendo desfeita de comum acordo. Então, você vai estabelecer quais são as condições para cada uma dessas hipóteses dentro da cláusula de rescisão. Quando que o cliente vai poder deixar o contrato, sendo que se você der causa ou ele tiver insatisfeito a forma como você conduz esse processo, ele pode sim deixar essa relação contratual e fazer uma quebra do contrato de prestação de serviços de advocacia, sim. É um direito dele. Ele pode trocar de advogado ao momento que ele quiser. Como que isso vai acontecer? É claro que nós sabemos muito bem que 90% de uma ação é a peça inicial. É o aditamento, é todos aqueles atos que você faz até o primeiro despacho do juiz. Então, o que eu costumo colocar nessa cláusula de rescisão é deixar claro para o cliente que caso ele decida sair da relação contratual, eu vou cobrar os meus honorários proporcionalmente ao trabalho que eu fiz. E se houver um contrato de risco, eu vou juntar sim o contrato na ação para obter a remuneração equivalente ao trabalho que eu fiz dentro da ação. Então, vocês fiquem ligados, a dica é essa, mantenham sempre os dados do seu cliente atualizados, porque em caso de rescisão unilateral da sua parte, porque o seu cliente também não está colaborando ou omitiu um fato muito relevante dentro da relação de vocês e que vai influenciar no resultado do processo, você pode sim
romper essa relação contratual. Costumo sempre, quando há esse tipo de situação, ter um contrato de honorários e depois lá no final da ação foi feito um alvará apartado, né, uma reserva do valor que foi revertido para o cliente, porque eu já havia feito 90% do processo e um outro advogado entrou na ação porque o cliente estava reclamando que estava demorando demais o processo, sendo motivo que cabia só a demora judicial, né? Porque a gente sabe muitas vezes que demora, que, enfim, os servidores do judiciário estão sobrecarregados e que o volume de processo é muito grande e demora para fazer juntado, o processo não anda, essa relação acaba, esse fato acaba desgastando em absoluto a relação que você tem com o seu cliente. Então, essa cláusula é importante justamente para isso. Outra cláusula é cobrança de honorários. Você vai colocar dentro dessa cláusula quais são os meios pelos quais você vai cobrar os honorários caso seu cliente não pague. E aqui vai a dica, a minha dica autoral, tá? É uma coisa que eu faço dentro dos meus contratos de honorários. Eu não sei se outros advogados fazem, mas eu sempre peço uma garantia real, tá bem? Então, a pessoa vai trazer, se o valor da causa for alto, claro, né? Porque às vezes nós não estamos falando de uma ação de alimentos aqui, né, gente? Se o valor da causa é mais alto, eu peço para fazer uma garantia real. A pessoa vai trazer uma certidão do seu imóvel, uma certidão de um automóvel, uma certidão de um bem, né? Enfim, que ele vai dar em garantia. E eu vou, em caso de inadimplência do contrato de honorários, fazer a averbação desse contrato no pé da matrícula e vou fazer a execução desse contrato de honorários. Por fim, você vai eleger o fórum competente. E aqui outra dica que é maravilhosa. Você vai fidelizar o seu cliente aqui nessa cláusula. Deixe que ele escolha o foro competente para se discutir esses honorários. Porque raramente esse tipo de situação ocorre, de você ter que discutir o contrato de honorários com o seu cliente. E ele vai se sentir lisonjeado, ele vai se sentir confiante de que a relação vai ser próspera, porque justamente você está deixando que ele escolha o local onde esse contrato vai ser discutido depois. Tá? Você está empoderando o seu cliente. E isso, convenhamos, né, é muito mais fácil para o advogado que tem acesso aos autos eletrônicos fazer com que o cliente tenha a possibilidade de discutir esse contrato de honorários no seu domicílio. Eu não sei, tem muitos escritórios que trabalham com clientes de todo o país e aí você vai dar a oportunidade para ele poder litigar na sua cidade, tá bem? E por último, a cláusula da verdade dos documentos. Para que serve essa cláusula? E por que eu coloquei essa cláusula dentro do contrato de honorários que eu faço com meus clientes? Porque depois do novo Código de Processo Civil, nós somos obrigados a colocar lá na inicial que nós nos responsabilizamos e declaramos ser verdade todos os documentos que forem acostados dentro do processo. Então, nós assumimos, em nome do nosso cliente, a responsabilidade por todos aqueles documentos que são juntados, dizendo que eles são verdadeiros e não estão fraudados. Né? Então, o que eu coloco aqui? Uma declaração do cliente, e o cliente se responsabiliza caso haja qualquer tipo de adulteração nesses documentos. Então, o cliente vai responder para mim pela responsabilidade que eu tive dentro do processo, tá bem? Outra coisa importante que eu faço dentro das minhas ações, e eu vou explicar por quê, é porque, sim, é muito comum você conversar com o cliente e fazer ação, chegar na hora da audiência e descobrir que ele omitiu fatos e omitiu acontecimentos e até documentos. E isso você descobre na hora da audiência, que numa testemunha, ou vendo que a outra parte juntou documentos que você vai ter que impugnar ali na hora e que vão levar o seu trabalho a uma fatídica derrota, né? E quem deu causa a isso foi o cliente, porque ele escondeu informações, omitiu informações de você. Então, eu costumo fazer uma narratória dos fatos e meu cliente assina essa narratória. Então, eu coloco uma cláusula lá no contrato de honorários advocatícios dizendo que os fatos estão de acordo com a narratória. Então, eu não me responsabilizo
por uma derrota no processo, caso meu cliente tenha escondido informações relevantes para o sucesso da ação, tá bem? Então, assim, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e que as dicas sejam úteis. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, só entrar em contato comigo, ou pelo meu Instagram, ou pelo meu Facebook, através dos comentários. E não percam os próximos vídeos, que eu vou trazer muito mais conteúdo interessante. Deixem a sua sugestão para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos e para incentivar também, porque eu estou começando a fazer esse tipo de material, e para se incentivar a produção de materiais educativos para quem está iniciando na advocacia. Um grande abraço a todos e muito obrigada.